Weber. E é com muita honra. Você pode acompanhar também esse bate-papo agora no nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Marcos. Você vai ver com imagens diretamente aqui no nosso estúdio. Mas, Suzana, que alegria recebê-la aqui conosco. Que prazer e seja muito bem-vinda. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom dia, paz do Senhor a todos. O prazer é todo meu. Que alegria grande. A gente vai bater um papo aqui bem bacana, né? E você está lançando um livro, quer dizer, lançou um livro já recentemente, que é um livro Mulheres com Propósito, uma capa muito bonita, tá até aqui, ó, você que está acompanhando no YouTube, olha esse livro aqui, tá aqui comigo. E é um livro muito bacana, a gente estava conversando aqui fora do ar, e eu conheço também um pouco da história da irmã Suzana, que já foi lá pregar na nossa igreja já algumas vezes, e é uma mulher de Deus, é uma mulher abençoada, abençoadora, e que tem um histórico de vida muito interessante. E ela estava comentando aqui fora do ar que essa história dela, falou assim, um dia essa história dá um livro, né? E esse livro se concretizou. Eu queria que você falasse um pouquinho, especificamente sobre, um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, né? Por que te levou a isso? E hoje, o que você está fazendo com base nessa tua história de vida para poder transformar outras vidas de mulheres que estão passando por dificuldades? Ok, pastor, eu fui casada com um homem, 20 anos, né? Pai dos meus 2 filhos. E há 13 anos, exatamente 13 anos atrás, Deus resolveu recolhê-lo. Levou ele, né? Sim. Foi um câncer fatal, devastador, sem chance. Porque Deus tinha algo comigo, né? Eu quero começar a dizer aqui às mulheres que quando nós perdemos alguma coisa que é muito relevante, que é muito grande para nós, é porque Deus tem algo excelente. É porque Deus tem algo maior. É porque Deus tem algo maior. Quando é Deus que tirou. Sim. E foi no meu caso. Foi o Senhor que tirou ele. E aí eu falo sobre o que Jó nos diz. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei quem está nos ouvindo do outro lado, sim, mas certamente está precisando ouvir essa palavra hoje. Se você perdeu algo muito relevante, muito importante para a sua vida, saiba que o Senhor tem algo excelente para transformar a sua história, o seu chamado, o seu propósito. Amém. E você vê, por exemplo, hoje você está bem, você está ótima, né? Sim. E hoje você foi curada e hoje você é uma ferramenta de Deus para levar essa cura para outras pessoas. Mas eu imagino que nem sempre foi assim. Como é que foi esse processo de superação? Como é que você superou isso tudo? Como é que você encontrou as ferramentas para poder hoje ser essa mulher curada e um instrumento para transformar a vida? Porque há muitas pessoas que hoje estão nos ouvindo, algumas mulheres talvez, que estão atravessando um momento de perda. Não necessariamente um luto de alguém que foi enterrado, mas às vezes um luto de um relacionamento que se foi, de algo, sim, que perdeu esperança, que a gente fala que algo morreu, é algo que não tem mais jeito. E muitas pessoas, mulheres ou até homens, agora estão nos ouvindo e desacreditados e acham, alguns deles desejando a morte, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. E no seu caso, como é que isso tudo aconteceu? Conta um pouquinho do teu processo de superação, de dor e de cura. Sim, quando ele adoeceu, nós descobrimos o câncer, né? Eu tinha um trabalho de oração na minha casa, passamos 8 anos com esse trabalho de oração, nós tínhamos um espaço grande em casa, e eu não acreditava. Para mim, a última palavra sempre seria do Senhor até o dia 26 de julho de 2012. Foi quando a ficha caiu. E aí, quando voltamos do cemitério, realmente foi a parte mais difícil. Depois eu entrei em depressão, depois eu tive ansiedade, pânico, eu não queria sair de casa. Deus colocou anjos ao meu redor para que cuidasse de mim, para que me acolhesse, para ir fazer compras. E ele era tão bom, tão bom, tão bom, que eu não sabia fazer nada. Sim. Não por opressão, nem por cima, porque ele era zeloso. Ele teve um pai que o ensinou assim, né, a cuidar da parte mais frágil. E ter um marido assim é muito bom. Sim. Mas eu acredito que Deus olhava lá de cima do céu e dizia assim, não te quero como cristal, te quero como uma rocha. Sim. E assim ele fez. E depois de um tempo eu só pedi a morte, esperava que outro caixão saísse de casa, mas havia 2 crianças que não tinha... A família dele abandonou porque ninguém quer estar no Laureano. Sim. E a minha família é muito reduzida, é só o meu pai e minha mãe. E aí, num belo dia, Deus disse, ou tu levanta ou vai morrer você e seus 2 filhos. Levanta a mulher dessa cama. E aí eu levantei, voltei à igreja, briguei com Deus. Sim, faz parte do processo. Fiquei de mal com Deus por algum tempo, né? Não queria mais saber de igreja, mas um dia Deus disse, eu tenho algo muito maior na tua vida. Amém. Te levanta e faz a obra.
Faz diferente, Neemias. Desce desse muro e caminha. Sim. E foi o que eu fiz. Mas é um processo muito devagar. É um processo onde nós temos que ter paciência, resiliência, porque o luto, como o senhor falou, seja um relacionamento perdido, uma perca de um emprego, um ministério que fechou, tudo isso é luto. Sim. Nós precisamos aprender a ter paciência, resiliência e esperar o tempo do Senhor. Porque, afinal de contas, na Bíblia, uns passaram 12 anos, outros 18 anos, outros 40 anos e venceram. E nós não somos diferentes daqueles. Eles eram igualzinhos a nós. A diferença é o contexto histórico, geográfico, mas nós somos o mesmo povo e é por isso que nós estamos aqui contando essa história. Amém. E já passou, a gente já conhece o final, aí quando a gente vê na Bíblia o tempo da promessa, 30 anos, 40 anos, fala assim, mas eu já conheço o final da história, mas durante o processo, imagina no 15º ano, no 18º ano, até chegar no 40, olha como foi difícil lidar com isso, mas é bom saber que o mesmo Deus que cumpriu as promessas lá atrás, Ele cumpre as promessas nas nossas vidas nos dias de hoje, né? E eu queria que você falasse um pouquinho hoje sobre o que você tem feito. Hoje é uma ferramenta que abençoa mulheres, não só através do livro, que a gente fala do livro também, mas hoje você tem um projeto onde você aconselha mulheres, você inspira mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como outras mulheres podem ter acesso a você para que possam, de fato, superar todo esse processo doloroso, como você também superou. Sim. Dei só uma pinceladinha, tá tudo no livro, a história completa, né? Mas levantei, superei, voltei à igreja e fui entendendo. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo hoje que a Bíblia diz, e eu vou usar aqui muito a Bíblia, não tem como não ser diferente, né? O que eu faço agora, você só vai entender depois. E pasmem vocês, eu só consegui entender o que Deus fez depois de 12 anos. E agora eu entendo, agora eu consigo caminhar sem dor, sem sofrimento, sem comparação, tá? Agora eu tenho paz. Então, tenha calma com o seu processo. Porque a borboleta, quando ela entra no casulo, ela vai entrar num lugar frio, apertado, escuro, mas quando ela sai com explosão de cores. Sim. E nós somos assim, mulheres. E admirada. Nós somos assim. Então, se você está no casulo, aproveite o processo. Aproveite a jornada. Então, fui levantando, fiquei numa determinada igreja e aprendi muitas coisas nesse lugar, sou muito grata, não é, pela liderança dessa igreja, mas aprove a Deus hoje estar com o pastor Jean, do lado ali do meu pastor, guerreando as guerras, não é? E por conta de mim mesma, das minhas dores, dos processos, eu resolvi estudar. Eu já era enfermeira formada e fiz uma mudança para a área das emoções. Fui estudar o universo feminino, fui estudar sobre como funciona a nossa mente, o nosso cérebro, e optei não pela psicologia, mas pela psicanálise, que vai no profundo, vai lá no bebê, lá na barriguinha da mamãe, na criança interior, para saber o que estava acontecendo comigo. E dessa busca, desse autoconhecimento, ou desse conhecimento, na verdade, porque autoconhecimento é terapia, eu descobri que eu era apaixonada por essa tal dessa psicanálise. E depois do meu ministério, que esse é a primícia, a minha família, a psicanálise hoje é a minha vida. Transformou a minha vida verdadeiramente. E hoje eu sou terapeuta especialista de mulheres, né, das emoções, daquilo que você está vivendo, das suas dores, para transformar essa lagarta em borboleta, né? E sou psicanalista cristã, clínica com abordagem cristã, né? Indo já para o mestrado. Então, o Senhor, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. E você tem consultório? Como é que você dá esse atendimento? Como as pessoas podem te acessar? Por exemplo, alguém está ouvindo agora e falou assim, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho, eu preciso de alguém que me ajude a encontrar esse caminho. Como você usou o exemplo da lagarta e da borboleta, uma lagarta, ela é assustadora, quem encosta nela se machuca, ela está sempre pronta a ferir quem toca nela, mas quando ela passa pelo processo do casulo, ela se transforma numa borboleta.